Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos celebrando o 6º domingo do tempo comum, continuamos nosso caminho rumo ao céu, aprendendo com Jesus a viver, amar e servir, edificando o seu reinado entre nós. A grande mensagem da palavra de Deus para nós nesse 6º domingo é que não podemos de forma alguma depositar a nossa confiança e a nossa esperança em criatura alguma. Criatura alguma não tem o poder de nos salvar. Somente Deus. Somente Deus tem o poder de plenificar, realizar de modo absoluto a nossa vida e a nossa existência. Só que nós temos a tentação de colocar a nossa felicidade, salvação e esperança nas pessoas e nos bens materiais. Quem aqui já foi decepcionado porque confiou plenamente numa pessoa? Que levanta a mão. Seja sincero. Vocês escutaram a mensagem da primeira leitura? Maldito o homem que confia em outro homem. É claro, o profeta não está falando que a gente não deve confiar nas pessoas, mas ele está trazendo uma palavra de Deus para uma situação bem concreta. A gente precisa saber um pouquinho o que aconteceu aqui para dizer isso. O profeta Jeremias, ele foi um dos profetas do reino de Judá antes do exílio da Babilônia. E o rei de Judá, ele tinha duas opções. Foi dirigida a ele duas palavras de Deus. O imperador da Babilônia queria vir e conquistar Jerusalém e Judá. E Isaías disse o seguinte: fica quietinho, não se revolta não, nem levante as armas contra a Babilônia. Fique tranquilo, fique neutro e a gente vai sobreviver. Jeremias já foi mais proativo. Ele chegou para o rei e disse: não, abaixa a cabeça para o rei da Babilônia, paga tributo e a gente vai sobreviver. O rei não gostou dessa palavra, pegou Jeremias e jogou na cisterna. E Isaías, ele também não deu ouvido. Ele foi ouvir a quem? Ao faraó do Egito. O faraó falou assim: ó, vem comigo, se revolta contra a Babilônia, vem comigo que eu vou te proteger contra tudo aquilo que a Babilônia te fizer. E o jacu do rei de Judá escutou o faraó, só que o faraó não tinha interesse nenhum em proteger Judá, porque ele também estava de olho naquele reino. Quando o rei de Judá se revoltou, Nabucodonosor ficou sabendo disso, veio, invadiu e destruiu com tudo. Maldito o homem que confia em outro homem. O rei não escutou a palavra de Deus, mas confiou que o faraó com seus exércitos haveria de protegê-lo, e isso não aconteceu. E olha que a palavra de Deus veio de duas formas para o rei: ou fica quieto, ou já abaixa a cabeça para a Babilônia. Mas não escutou nenhuma nem outra, foi escutar o terceiro e deu o que deu. Muitas vezes é assim que acontece na nossa vida. Chegam aqueles que portam a palavra de Deus e nos diz o caminho acertado, e a gente não ouve, e aí o que acontece? A gente quebra a cara. O paralelo de confiar no homem, no Evangelho, está confiar na riqueza. Na riqueza. Tem gente que deposita a sua felicidade, a sua confiança na riqueza, nos bens materiais. Só para vocês saberem, os estudiosos, aqueles que pesquisam o Jesus histórico, eles afirmam, eles têm a tendência de afirmar que essas 4 bem-aventuranças que nós ouvimos aqui: bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino; bem-aventurados vós que tendes fome, porque sereis saciados;
Bem-aventurados vocês que choram porque estão enlutados. O choro aqui é o choro de luto, não é qualquer choro, é o choro porque perdeu alguém. Vocês havereis de rir. E bem-aventurados quando vos perseguirem por causa do Filho do Homem. Eles afirmam que essas são as bem-aventuranças originais, elas saíram da boca de Jesus, porque Jesus pregava a chegada iminente do reinado de Deus. E quando Deus começasse a reinar no mundo, haveria uma inversão social. Ou seja, aqueles que estão passando muito bem nesse mundo porque exploram os outros, quando o reino de Deus chega, acontece o contrário, eles passam a língua. O grupo de oração é Magnífica, não é isso? O que é que Nossa Senhora canta lá no Magnífica? Derruba do trono os poderosos, eleva os humildes, sacia de bens os famintos e despede os ricos. Olha aí a inversão social, quando o reino de Deus acontece. Por isso que a igreja considera que toda vez quando acontece verdadeiramente uma libertação humana, quando grupos que são oprimidos se emancipam, são libertados, isso é um sinal do reino de Deus acontecendo na história do mundo. E outra coisa, agora já os 4 ais, porque tem 4 bem-aventuranças e tem 4 ais, 4 lamentos, aí já é Lucas que escreveu isso. Não saiu da boca de Jesus. Por quê? Porque Lucas está enfrentando um problema que parece que todas as igrejas estão enfrentando. Sabe qual que é? O problema da desigualdade social dentro da igreja. A comunidade de Lucas tinha gente muito rica e gente muito pobre, e ele, à luz do Evangelho, está querendo consertar isso, porque essa acentuada desigualdade social não faz parte do projeto de Deus, não é vontade de Deus. Por isso, aqueles que têm tudo nesse mundo, quando o reino chegar, vão fazer a experiência de não ter nada. Aqueles que fizeram os outros chorar, que mataram alguém, agora é eles que vão chorar de luto. Aqueles que perseguiram os outros, aqueles que perseguiram, aqueles que promovem o bem, a verdade e a justiça no mundo, eles naquele momento é que haverão de fazer a experiência de ser perseguidos. Olha a inversão. Então perceba, eu sei que é muito mais agradável aos nossos ouvidos a gente ouvir: venha para a igreja e reza a Jesus, porque você será rico, próspero na vida. Bom, a Bíblia defende prosperidade. Defende sim, mas prosperidade coletiva. A riqueza em si, ela não é nem boa e nem má. Agora, o Evangelho deixa claro que a riqueza acumulada é um mal, é contrário ao projeto de Deus. Se você quiser botar a mão na sua consciência e pensar assim: puxa vida, eu tenho posses, eu tenho bens, será que eu estou de acordo com o projeto de Deus? É só você se responder se todo mundo tem condição de ser rico como você. Se todo mundo tiver condição de ter as mesmas posses e os mesmos bens que você, então saiba que essa é uma riqueza coletiva, é a prosperidade querida por Deus. Mas não é o que a gente averigua nesse mundo, porque nesse mundo nós temos pessoas que são mais ricas do que a África inteirinha. Empresas que são mais ricas que um país. Você sabia, por exemplo, que a Apple, o valor patrimonial da Apple, eles têm mais dinheiro do que o PIB da Alemanha. A Apple é mais rica que a Alemanha inteirinha. E olha que a Alemanha é a Alemanha, hein? Eu vi uma pesquisa outro dia que me deixou assim muito preocupado. Os grandes milionários e bilionários desse mundo precisariam partilhar apenas 0,7% do que eles têm para erradicar com a miséria no mundo. Nem 1%, viu? 0,7%. Se eles partilhassem, acabava com a miséria no mundo. Para você ver como o nosso mundo está de perna para o ar em termos de desigualdade social. Então perceba,
Na primeira leitura, o rei confiou no homem. Hoje a humanidade está confiando na riqueza. Eu gosto de dizer que o grande concorrente de Deus não é outros deuses, não é outra religião, é o dinheiro. Não é à toa que Jesus deixou bem claro: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. É o grande ídolo desse mundo, porque em nome dele gente mata, rouba e explora. Deus te livre e te guarde de tornar o dinheiro um ídolo na sua vida. Depois, chegando em casa, dê uma corrida no Evangelho de Lucas, só para você perceber que é o único evangelho no qual Jesus realmente amaldiçoa a riqueza acumulada. É nesse evangelho que nós vamos ter a parábola do rico e do Lázaro. O rico que tinha grandes fortunas e o pobrezinho lá que ele não alimentava na porta dele. É nesse evangelho que nós vamos ter, por exemplo, a parábola daquele sujeito que fez uma grande colheita, colheu tudo e pensou: pronto, agora eu vou viver o resto da vida com o que colhi. Naquele mesmo dia ele morreu. Naquele mesmo dia ele morreu. É nesse evangelho que Jesus fala que os fariseus são amigos do dinheiro, gostam de um dinheirinho. Mas é nessa mesma obra, Atos dos Apóstolos, que continua o evangelho de Lucas, que vai mostrar que a primeira comunidade cristã, como é que eles viviam? Eles tinham tudo em comum, dividiam tudo entre todos, de tal maneira que entre eles não havia necessitados, não havia pobres. É esse o projeto de Deus para o mundo, porque a nossa esperança não está nesse mundo. E aí vem a segunda leitura, queridos irmãos, queridas irmãs. Lá na igreja de Corinto, influenciada pela filosofia grega, muita gente não acreditava na ressurreição. Como eles eram gregos, eles já acreditavam na imortalidade da alma, mas ressurreição é outra coisa. Ressurreição significa que você, inteirinho, corpo e alma, um dia vai viver para sempre em Deus. Eles acreditam que a alma um dia vai viver em Deus, isso para eles era fácil, mas o corpo também, sim, porque você é essa peça inteira, corpo e alma, e ressurreição é isso. Acreditar que Jesus ressuscitou é uma coisa, eles não acreditavam na própria ressurreição, porque eles consideravam o corpo como algo ruim. Como é que isso que é ruim vai viver para sempre? Mas só que a Bíblia não ensina que o corpo é algo ruim. O corpo é um dom de Deus, é um presente de Deus. Você é corpo e alma. Por isso que está errado quando se diz aí que Jesus veio para salvar alma. Jesus não veio para salvar alma coisíssima nenhuma. Jesus veio para salvar pessoas inteiras, corpo e alma. Se Jesus não tivesse preocupação com o corpo, Jesus não curava a doença, não alimentava quem estava com fome. O corpo, esse corpo também um dia vai viver eternamente em Deus. E não é à toa que Paulo vai dizer que ele foi o primogênito, o primeiro a ressuscitar. Depois vem todos os outros. E a fé da igreja nos ensina que já no céu tem duas pessoas ressuscitadas: Jesus e Nossa Senhora, que já estão em corpo e alma, em plenitude, vivendo para sempre em Deus. E é o que nos aguarda. Essa é nossa esperança. Essa é nossa esperança. Então, ao vivermos esse jubileu da esperança, esse ano santo, que a gente possa fazer crescer em nós essa convicção. A nossa salvação, a nossa esperança não é para este mundo, mas é para a vida eterna que Cristo nos prometeu, se nós formos fiéis discípulos dele, vivendo com assiduidade, fidelidade, o batismo que recebemos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,